Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente vai aprender um tipo diferente de isomeria espacial daquele que a gente já aprendeu na aula passada. No caso, a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomerismo, né? E a definição dela vai ser que a isomeria espacial é um fenômeno em que substâncias com a mesma fórmula molecular apresentam estruturas espaciais diferentes. Tranquilo? Isso que a gente já viu, né? Só uma pequena revisãozinha rápida. Né? No caso da isomeria espacial, o que a gente já viu até agora foi a isomeria geométrica. Né? Já vimos algumas questões aqui interessantes, né, dos isômeros geométricos, né, quando que vai ocorrer. Né? A gente sabe que eles vão apresentar propriedades físicas diferentes. Né? Hoje a gente vai ver a isomeria ótica, né, que é aquela isomeria que ocorre em em carbonos com 4 ligantes diferentes. Os isômeros que apresentam esse tipo de isomeria então vão desviar a luz polarizada, vão apresentar as mesmas propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, mas propriedades fisiológicas diferentes. Eu já retomo isso daqui um pouquinho mais para frente. Vamos só lembrar, no caso dos isômeros geométricos, que é muito fácil de observar, né, qual que é o cis e qual que é o trans, quando a gente tem um hidrogênio em cada carbono da dupla. Na verdade, é só cortar aqui, ó, né, no plano da dupla ligação, aqui, ó, tchuf, cortou longitudinal. Se os hidrogênios ficarem do mesmo lado é cis, se um hidrogênio ficar para cima e um hidrogênio ficar para baixo, aí é trans. Né? Então você vai colocar essa palavrinha antes do nome oficial da molécula, né? No caso aqui é o but2eno, então seria o cis-but2eno e o trans-but2eno. Aqui nós temos os dois hidrogênios do mesmo lado, é o cis, e aqui é o trans, né? Aqui é o pente2eno, e aqui é o também, né, o pente2eno. Então o cis-pente2eno e o trans-pente2eno. Beleza? Então bem fácil de reconhecer. Caso você tenha que construir a molécula, né, a partir do nome dela, é só construir normalmente. Então ácido butenodioico é esse daqui, né? É um ácido dicarboxílico, apresenta duas carboxilas, e daí fez aqui, ó, beleza? Ok, tranquilo. A gente vê que os carbonos da dupla têm ligantes diferentes, né, entre si. Isso é diferente disso, isso é diferente disso, né, hidrogênio aqui e tal, né? Os dois hidrogênios estão para baixo, então aqui eu fiz o isômero cis. Se eu quiser representar o isômero trans, basta eu inverter, no caso, um dos hidrogênios, né, colocar ele para cima, né, por exemplo, certo? Então daí eu tenho aqui, eu teria o isômero trans, né, o ácido cis-butenodioico e o ácido trans-butenodioico, beleza? É bem tranquilo, é só fazer aí, essa aqui é a ideia. Nem sempre, claro, a gente tem um hidrogênio em cada carbono da dupla, né, mas daí nesse caso a gente vai usar ah não, aqui é o but1eno, né? Vamos fazer o but2eno. Será que com o but2eno dá certo? Não, vou fazer com o but1eno mesmo. Tudo bem. Aí você vai usar o número atômico, né, dos ligantes ali do carbono da dupla para dizer se vai ser cis ou se vai ser trans, né? Ou se vai ser Z ou se vai ser E. Então 2 cloro, vou colocar um cloro aqui no carbono 2, né? Um flúor, vou colocar um flúor no carbono 1, né? Hidrogênio aqui, né? E but1eno, então eu tenho aqui todos esses carbonos, né? No caso ali, mas tem mais 2 carbonos na sequência, beleza? Para saber se é cis ou é trans, olha os números atômicos dos ligantes. Aqui o flúor é 9, o hidrogênio é 1, então o flúor é o cara que a gente vai destacar, né? E aqui do outro lado eu tenho o cloro, número atômico 17, né? E aqui eu tenho, olha só que legal, eu tenho 2 carbonos, né? Cada carbono, o número atômico é 6, então 6 mais 6, 12. Ah, não acredito, de novo, eu não acredito nisso, cara. Exemplo da aula passada também. Será que é o mesmo exemplo que eu peguei? No caso aqui, ó, eu vou ter 12, daí cada hidrogênio é 1, né? Como eu tenho 5 hidrogênios, 12 mais 5 é 17. Então aqui eu não sei, né? Tanto faz. Talvez aqui se eu pegasse o cloro, né? Que é um ligante aqui e tal, né? Um só ligante, né? Que eu tenho mais ligantes, né? Aqui só o cloro já é 17. Então aqui eu teria os 2 ligantes de maior número atômico lados opostos, então trans. Se eu inverter,
colocar o flúor para baixo. Aí eu tenho o cis. Aqui sim, CH2, CH3, né? Isso aqui é uma coincidência, né? No caso, se fosse o próprio eno, se eu tirasse aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou tirar aqui um carbono. Só vou arrumar aqui, ó, rapidinho. Um eno. Aqui eu vou tirar um carbono também, ó. Vai virar CH3. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter um carbono que é 6 e 3 hidrogênios que é 1, né? Cada hidrogênio é 1, então 3. A soma dos números atômicos aqui, ó, daria 9. Aí fica muito mais evidente, né, que o cloro é o de maior número atômico. Beleza? Então isso aqui só para você lembrar como é que faz, né? Bem tranquilo, não tem segredo. Eu não vou fazer todos, tem esse cíclico aí. Esse cíclico eu não vou fazer, vou passar para frente, né? Tem uma reação, nossa, essa separação aqui ficou da hora, isomerização do retinal, né? Essa é uma aplicação muito interessante da isomeria geométrica, né? Da mudança da ligação em conformação cis para conformação trans, que ocorre dentro do nosso olho, ocorre lá nos bastonetes, os cones ou nos bastonetes, não me lembro agora qual das células oculares que vai acontecer isso, né? Mas esse processo é essencial para a formação da imagem dentro do nosso olho, né, para que a gente consiga enxergar lá, tudo bem? Então vai acontecer, não sei aqui onde é que está, mas enfim, né, ele vai acontecer lá na retina e tudo mais, vai formar a imagem, certo? Então é uma aplicação interessante. Mas agora a gente evolui, né, no conteúdo, hoje a gente então vai ver um novo tipo de isomeria, que é a isomeria óptica, né? No caso eu vou começar definindo o que é a isomeria óptica. É um fenômeno, certo? Um fenômeno que ocorre em moléculas com um carbono assimétrico responsável por desviar a trajetória da luz polarizada. Tudo bem? Essa é a definição de isomeria óptica. Mas se você quiser anotar aí, tudo bem, né? Senão só fica registrado aí que o que é importante saber, né? Que tem que ter carbono assimétrico e que a presença desse carbono assimétrico vai desviar a luz polarizada, vai causar o desvio da trajetória da luz polarizada, certo? Aqui, né, uma representação disso, né? Então, se a luz polarizada, se a luz vem, né, e é polarizada verticalmente, né? Ou seja, se ela se propaga somente na vertical e ela encontra uma substância opticamente ativa, ou seja, uma molécula que apresenta esse carbono assimétrico, um observador aqui, ó, vai conseguir ver um desvio na orientação dessa luz, certo? Ao invés dela vir vertical, ela vai vir um pouquinho deitadinha assim, inclinada para a direita ou para a esquerda, tudo bem? Isso é uma representação desse fenômeno de isomeria óptica que a gente consegue ver aí, que é bem importante. Certo? Bom, o que é carbono assimétrico, galera? Aqui, ó, definição, né? Também é conhecido como carbono quiral e é um átomo de carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Isso é muito importante, assim, uma das coisas mais importantes que você vai estudar nesse ano em química é o carbono assimétrico, é o carbono quiral, porque, cara, ele é responsável por muitas coisas importantes que acontecem no corpo, fenômenos fisiológicos, estão envolvidos com esse carbono assimétrico. Então eu trouxe aqui, ó, coloquei aqui alguns exemplos de moléculas de aminoácidos, né? Tem várias aqui, eu vou focar em uma só porque, né, tudo bem, todas elas vão apresentar, quase todas elas vão apresentar carbono assimétrico, mas eu vou colocar aqui a treonina em destaque. Se você observar aqui, ó, esse carbono que eu estou destacando em vermelho, ele tem, quais são os ligantes dele? Ele tem um hidrogênio, né? Tem um NH2, né, que é um grupo amino, tem um C-OH, que é um ácido carboxílico, e tem mais essa parte aqui meio esquisita da molécula, tem 2 carbonos e tal, e uma hidroxila, né? E eu convido você a se perguntar, né, e refletir, esses 4 ligantes são todos diferentes entre si? Sim, são todos diferentes entre si. Hidrogênio é diferente de NH2. NH2 é diferente de CH, CH3 ou H, que é diferente de C-OH, que é diferente de H.
Tranquilo? Então a gente observa isso nos aminoácidos, né? Quase todos eles apresentam esse carbono assimétrico. Tem um aqui que não vai apresentar, ó. Vou colocar aqui para vocês, a glicina. A glicina é o único aminoácido que não apresenta carbono assimétrico. Por quê? Se você observar aqui, ó, na estrutura dela, ela não tem 4 ligantes diferentes. 2 dos ligantes dela são iguais, que é hidrogênio. Beleza? Em todos os outros você vai conseguir observar a presença desse carbono quiral. Então, a presença desse carbono assimétrico, desse carbono quiral na molécula, vai ser responsável pela existência do composto em 2 orientações diferentes. E é isso que faz com que a luz polarizada seja inclinada ou para a direita ou para a esquerda. No caso, aqui a gente vai ter a presença de isômeros ópticos, que são ali substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas alguma coisa na estrutura delas é diferente. Se você observar aqui, ó, aqui nós temos as moléculas de ácido lático, os isômeros do ácido lático, os isômeros óticos, do ácido lático. No caso aqui a gente tem esse carbono aqui, que é o carbono quiral, carbono assimétrico, porque ele tem 4 ligantes diferentes, né? Os dois, nessas 2 moléculas de ácido lático, nós temos esse carbono quiral. Em uma delas, o grupo metil, CH3, está para frente e o hidrogênio está para trás. Na outra, o hidrogênio está para frente e o metil está para trás. Isso pode parecer uma diferença, assim, você fala, não, mas o que tem? Não tem nada demais, né? Mas é justamente essa pequena diferença que faz com que, por exemplo, esse primeiro desvie a luz polarizada para a direita e este segundo desvia a luz polarizada para a esquerda. Tudo bem? Nós chamamos o isômero que desvia a luz polarizada para a direita de isômero destrógeno. Deixa anotado aí, né? Isômeros óticos, o destrógeno desvia a luz polarizada para a direita e o levógeno desvia a luz polarizada para a esquerda. Nós chamamos o destrógeno e o levógeno, esses 2 isômeros assim, de enantiômeros. Depois no nosso encontro ao vivo eu detalho isso com mais, um pouquinho mais de calma, mas os enantiômeros são aqueles que são a imagem especular um do outro, como se eu colocasse essa molécula na frente do espelho, ela ia ver exatamente essa daqui, né? Essa molécula aqui, né? No caso ia ver o levógeno. Tudo bem? Então toda molécula que apresenta um carbono quiral vai ter um isômero que desvia a luz polarizada para a direita e um isômero que desvia a luz polarizada para a esquerda. Tudo bem? No caso, a gente verifica isso usando um polarímetro digital no laboratório, né? Coloca a amostra aqui e tal, e ele mede o ângulo de desvio que foi verificado. Então, isso é no laboratório, numa universidade, né? Numa empresa especializada e tal, né? É uma máquina muito cara, é um polarímetro. E o que é bem interessante desses isômeros destrógenos e dos isômeros levógenos? Eles vão apresentar as mesmas propriedades físicas, ou seja, eles têm o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, a mesma solubilidade em água, a mesma polaridade, só que as propriedades fisiológicas deles são diferentes. O jeito que eles interagem com os organismos vivos é diferente. Então eu coloquei aqui, ó, os 2 isômeros óticos dessa substância que a gente chama popularmente como carvona. Uma das formas dela, que vai desviar a luz polarizada com 62,5 graus para a esquerda, está presente no óleo de hortelã. A gente sente aquele gosto mais adstringente, a gente sente o cheiro mais adstringente, né? E o outro isômero, o isômero ótico dela, está presente no óleo da semente de alcavaria. Ela desvia a luz polarizada com a mesma angulação, só que para outra direção, no caso para a direita, né? Então daí a gente sente um cheiro que não é um cheiro adstringente, é um cheiro mais adocicado, né? No caso aqui, né? Por que isso acontece? Porque o jeito
com que essas moléculas vão se ligar com os nossos receptores, com os receptores das nossas células, é diferente. Digamos assim, uma delas pode se ligar a um receptor das nossas células e com isso o nosso corpo reconhece ela. A outra pode de repente não se ligar ou se ligar muito fracamente, né? Porque a orientação dos ligantes é diferente e por isso os nossos receptores acabam não reconhecendo essa molécula. E daí, se ela for, por exemplo, uma droga, ela não vai fazer efeito, né? Se ela for um medicamento, ela não vai fazer efeito, né? Se ela for uma substância volátil que evapora e dá um cheirinho ali, a pessoa não vai sentir o cheiro, né, daquela substância. Então é muito interessante a versatilidade e o que leva esse fenômeno da isomeria ótica, principalmente nos efeitos fisiológicos, nos efeitos do nosso corpo. Só a título de curiosidade, o carbono quiral dessa substância está aqui, ó, dessa molécula está aqui, ó. É esse que eu estou destacando em vermelho. Lembrando que ele tem um hidrogênio escondido, né, mas se você observar, ele tem 4 ligantes diferentes. Aqui, ó, são coisas diferentes, então ele é um carbono quiral. Beleza? E essa que é a ideia, né? Agora você consegue olhar moléculas orgânicas e reconhecer carbonos quirais, carbonos assimétricos, e a partir disso reconhecer também e perceber que a partir daquele carbono assimétrico, daquele carbono com 4 ligantes diferentes, vão existir isômeros óticos. Um vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Certo? Essa é a ideia, galera. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!